Gente, graças a Deus acabou o Campeonato Brasileiro, acabou o sufoco, estamos na elite, jogadores já estão descansando as suas tão merecidas férias, né? Mas a diretoria vai ter que continuar trabalhando, né? Principalmente porque daqui a 32 dias vai começar tudo de novo. No dia 12 de janeiro de 2026 vai começar o Campeonato Baiano. E aí esses jogadores retornarão de férias 2 dias antes do começo do Campeonato Baiano. Aí vocês vão me dizer, esses jogadores que estão retornando de férias vão disputar o Campeonato Baiano? Não. O presidente Fábio Mota mesmo já disse que os jogadores que estão retornando, né, de empréstimo vão disputar. E por isso eu trouxe aqui uma lista de jogadores que vão disputar o Campeonato Baiano pelo Vitória. E já vai ser um teste para o técnico Jair Ventura, se é que vai ser o técnico Jair Ventura que vai acompanhar o Campeonato Baiano, já que no dia 28 do mesmo mês de janeiro vai começar o Campeonato Brasileiro. Então, existe a possibilidade do Vitória dividir as comissões técnicas e o elenco para disputar simultaneamente os dois campeonatos, tanto o Baiano quanto o Campeonato Brasileiro, né? E sobre esses jogadores, eu vou trazer aqui a lista dos jogadores que estão emprestados, que alguns até já estão no clube, até já comemoraram no Barradão. Eu vou trazer aqui essas informações de jogadores que já estão aqui e que vão ajudar o Vitória no Campeonato Baiano. E a gente vai analisar se esses jogadores realmente merecem uma oportunidade no restante da temporada. A gente vai falar também do técnico Jair Ventura, que está sendo muito prestigiado Brasil afora. Vou trazer alguns vídeos aqui da galera elogiando bastante o trabalho de Jair Ventura aqui no Vitória. E vamos falar também de Mercadão da Bola. Muita gente chegando nas minhas redes sociais pedindo para eu falar a respeito de Pedro Raul, né, jogador que estava no Ceará, que é do Corinthians, jogador do Corinthians, e aí foi rebaixado com o Ceará. Provavelmente não vai ficar no Ceará e eu vou falar a respeito desse jogador, se existe a possibilidade dele estar vindo para jogar aqui no Vitória. Vou trazer informações exclusivas do jogador, atualizadas, né, se ele fica ou não no Ceará, se ele retorna para o Corinthians, se existe uma possibilidade dele vir para o Vitória, se existe sondagem e qual o salário que ele recebia lá no Ceará, tá? Vou trazer todas essas informações em relação a Pedro Raul, que é um jogador até interessante, já que alguns atacantes centroavantes do Vitória não ficarão. Tá bom, gente? A gente vai falar de tudo isso ainda neste vídeo. Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está sintonizado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Antes da gente ir para os assuntos principais do vídeo, eu vou te pedir uma moral que eu sei que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda a turbinar o vídeo aqui na plataforma e dita todas essas coisas importantes. Simbora pro vídeo. Bom, família, eu quero começar este conteúdo aqui falando a respeito do técnico Jair Ventura, né, velho? É um cara que tá com uma moral elevadíssima aqui no Vitória, né? Muita gente até contesta a renovação. Muita gente não, pouca gente, porque eu acho que a maioria, né, aprova o fato de Jair Ventura continuar. Gente, não quer dizer que ele é o cara que vai fazer o Vitória aumentar de patamar, até porque o próprio Jair Ventura falou na entrevista que eu mostrei no vídeo anterior, que o Vitória precisa de investimento, que o Vitória precisa de SAF, senão não tem como competir, senão vai ficar sempre brigando contra o rebaixamento. Acontece que agora Jair vai ter tempo, quer dizer, entre aspas, né, porque o calendário brasileiro é maluco, mas ele vai agora começar um trabalho, não vai pegar um trabalho em andamento. Então a gente vai poder, né, ver como é a metodologia de jogo dele desde o início da temporada. Desejo muito boa sorte ao treinador, né? Quero trazer aqui alguns vídeos em relação a Jair Ventura, mas antes vou mostrar para vocês aqui um vídeo aqui da reação de Jair Ventura depois do Vitória conseguir a permanência. Lembrando que foi a quinta vez que ele conseguiu livrar um clube do rebaixamento e mesmo assim ele sentiu uma emoção muito grande. Vamos ver aqui a reação de Jair Ventura após o Vitória se livrar
do rebaixamento. Finalmente desaba em lágrimas o Jair Ventura. Que imagem! Já havia conseguido livrar a Juventude, Sport, Goiás do rebaixamento. É mais um livramento para a conta do Jair. Tá doidão, Jair! No ritmo de Salvador! O Barradão fala, minha gente. Vou eu atrapalhar? E como fala alto o tal do Barradão, Alexandre Losetti. Espetacular a reta final do Vitória, né? A emoção de Jair Ventura, gente, eu tava vendo ontem, assistindo os bastidores, né, da vitória do Vitória diante do São Paulo. Foi emocionante. São 42 minutos de vídeo. Eu aconselho vocês a ir lá na TV Vitória e assistir, porque tá muito emocionante. Tá top demais. Você que é torcedor do Vitória, com certeza vai se emocionar ao ver esse vídeo dos bastidores aí do último jogo do Vitória no Campeonato Brasileiro de 2025. Tá? Continuando aqui falando a respeito de Jair Ventura, vamos ver aqui mais um vídeo aqui de um criador de conteúdo onde ele traz algumas estatísticas e fala a respeito, né, positivamente, claro, de Jair Ventura. Vamos ver aqui. Que a permanência do colossal Sport Clube Vitória tem a digital de Jair Ventura. Pode meter dança. Que caráter tem o Vitória? Arrancada impressionante na reta final para salvar do rebaixamento e permanecer na Série A em 2026. 5 vitórias e 2 empates nos últimos 10 jogos. Empenho de quem queria muito e conseguiu ficar na Série A. Tá, mas e o Jair Ventura nessa história? Anunciado no dia 24 de setembro, Jair Ventura assumiu Vitória com 22 pontos em 24 jogos disputados no Brasileirão. 17ª colocação. 4 vitórias, 10 empates e 10 derrotas em 24 jogos. Aproveitamento de 30%. Com Jair Ventura, o Vitória em 14 jogos venceu 7, empatou 2 e perdeu 5. Subiu o aproveitamento para 54% dos pontos. Ou seja, sem o Jair Ventura, o Vitória conquistou 22 pontos em 72 disputados e com o Jair Ventura conquistou 23 de 42 disputados. O Vitória venceu 11 vezes no Brasileirão e 7 foi sob o comando do seu treinador. O time teve Thiago Carpini, Fábio Carilli e Rodrigo Chagas ao longo da temporada. Uma torcida apaixonada e o Barradão sempre lotado, pega Leão na Série A do Brasileirão. Dança, Jair Ventura! Tá aí, gente. É muito bom essa descontração do técnico, essa interação do técnico com os jogadores. Muita gente tem a figura do técnico daquele cara, né, durão, aquele cara que não interage, mas Jair Ventura chegou na humildade, né, cativou o coração dos jogadores, conseguiu extrair o melhor de cada um deles. Vamos continuar aqui, tem mais um vídeo aqui falando a respeito de Jair Ventura, da trajetória dele aqui no Colossal. Vamos lá. Ele não sabia se chorava, se dançava, e quando a câmera o mostrou ali, abraçado por torcedores rubro-negros que invadiram a beira do campo, como quem acolhe um velho conhecido, o Barradão inteiro pareceu respirar junto. Era como se cada lágrima dele carregasse o peso de um clube que passou meses sufocado. Era fim de setembro, calor de Salvador, e o rubro-negro parecia derreter na zona de rebaixamento. Foi então que surgiu Jair Ventura. E ele chegou com a calma de quem já tinha visto o inferno de perto e já tinha tirado muita gente de lá. Botafogo em 2016, Sport em 2020, Juventude em 21, Goiás em 22. Nos seus primeiros 8 jogos, o Vitória fez o inimaginável. Venceu 4 vezes, igualando em poucas semanas o número de vitórias que o clube havia conquistado em toda a temporada. Cada triunfo era como puxar o Vitória para cima, unhando a parede do abismo. Cada gol marcado, 10 nos primeiros 8 jogos. Era uma respiração nova. A arrancada final coroou o improvável. Campanha digna da parte de cima da tabela. Suficiente para salvar o Vitória. Suficiente para escrever outro capítulo na carreira do bombeiro. O rótulo que ele não pede, mas que a realidade insiste em colocar em seu peito. Jair chorou porque sabia, naquele instante, que Vitória não era só um nome. Era um verbo. Um verbo que ele ajudou a conjugar
de novo. Tá aí a minha homenagem para Jair Ventura, espero que ele veja esse vídeo. A gente estava conversando, né, no dia da comemoração, ele falou que assiste todos os canais, falou que assiste meus vídeos também, né. Parabenizar mais uma vez a Jair Ventura, o professor aí que mandou ver, né. Abaixo de Deus foi você, viu, Jair Ventura. Parabéns pelo trabalho, tá, gente? E com essa permanência, vamos ver quanto é que o Vitória ganhou, quanto é que o Vitória lucrou para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver a lista aqui. Põe na tela aí, ó. Tá aí, ó, gente. A lista de premiação do Campeonato Brasileiro, né? Vamos direto aqui pro Vitória, que eu não vou ficar lendo aqui todos os... Tem muitos clubes aqui. O Vitória tá em 15º colocado, né? Terminou o campeonato. E o Vitória arrecadou 16,8 milhões, quase 17 milhões aí, com a permanência, com a colocação em 15º colocado. O Internacional, que foi o último aí, né, que recebeu, né, a premiação, 16,3 milhões, né? Lembrando que os times que foram rebaixados não recebem nada. Então, olha só como foi benéfico esse valor aí que o Vitória recebeu, né, em premiação para permanecer no Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar dos jogadores que estão retornando de empréstimo, porque esses jogadores vão ser os que vão começar a temporada jogando o Campeonato Baiano. O próprio presidente Fábio Mota falou isso. Vamos trazer aqui as informações sobre os jogadores que estão retornando. Aqui, gente, goleiro Gabriel Vasconcelos do Sport. Tudo indica que ele retorne, né? Tá esse entrave aí entre Vitória e Sport, né? Lá eles falam que Gabriel quer ficar. Aqui, Fábio Mota disse que Gabriel quer retornar. Vamos aguardar aí, mas fato é de que Gabriel Vasconcelos tem contrato com Vitória. Laterais, William Lepo do Goiás, né? Esse provavelmente vai ser titular no Baiano. Fez até uma boa campanha regular no Goiás. Felipe Vieira, chapecoense, que já está até aqui, inclusive comemorou, né? Eu vi Felipe Vieira lá no Barradão comemorando, ele estava paisando, mas eu já pude ver alguns jogadores que retornaram de empréstimo e provavelmente vai jogar o Campeonato Baiano aí, ó. Provavelmente o titular no Campeonato Baiano será o William Lepo na direita e Felipe Vieira na esquerda, tá? Continuando aqui, volantes, Leonaldo do Criciúma, né, vai retornar também. Ou, na verdade, já deve ter retornado, só que eu não lembro de ter visto o Leonaldo lá no Barradão. Mas como a Série B já acabou, bem provável que ele já esteja, né, treinando, né, ou de férias e vai retornar antecipado, porque o Campeonato Brasileiro da Série B terminou primeiro. Os caras vão tirar alguns dias de férias, depois vai retornar antes dos jogadores que jogaram a Série A. Dudu Miraíma, do São Bernardo, também já retornou. José Breno, do Londrina. Felipe Machado, do Curitiba. Baita jogador também. Mais um jogador que Carpini descartou, espero que ele retorne, espero que ele faça bons jogos aqui pelo Vitória. João Pedro, do Quioto-Sanga, esse aí está sendo pretendido pelo Grupo City, tá? João Pedro aí pode ser uma moeda de troca, pode receber uma boa grana pelo Vitória, pro Vitória aí, do Grupo City, que está interessado no futebol do jogador. Ele está jogando lá no futebol asiático. Meias, o Wellington Rato, esse aí não retorna tão cedo, tá, gente? Tá lá no Goiás, está machucado, lesão grave, só volta quando tiver recuperado, e eu espero que nem volte. Pablo do Guarani, né? Pablo vai ter provavelmente mais uma oportunidade, pelo menos jogar um Campeonato Baiano. E Luiz Miguel, mais um jogador que já também está aqui, veio da Chapecoense. Bom jogador esse Luiz Miguel, atacante da base também. A gente tem uma expectativa, né, boa em cima desse jogador, que não foi aproveitado também por Thiago Carpini. Esses aí são os jogadores que provavelmente, não todos, mas a maioria deles vão disputar o Campeonato Baiano de 2026. Lembrando que o Campeonato Baiano já começa no dia 12 de janeiro. Então, gente, você vai ver muito dessas caras, essas novas caras velhas aqui no Vitória. E eu quero saber a sua opinião. Qual desses jogadores aí você tem expectativa de que continue para o restante da temporada, tá? Para finalizar, vamos falar de mercado da bola. O Vitória ainda não... Pelo menos eu ainda não soube dessa informação que o Vitória tem interesse em Pedro Raul. Mas que é um jogador interessante para vir para o Vitória? Sim, gente. Até porque a gente contou com alguns centroavantes que têm praticamente a mesma característica de Pedro Raul, não com a mesma qualidade. Estou falando aqui de Carlinhos, que vai provavelmente retornar ao Flamengo, não vai ficar no Vitória. E Renzo Lopes também, que entrega muito na vontade, mas na parte técnica deixa muito a desejar. Com certeza Pedro Raul é muito melhor que esses jogadores. Então, seria uma boa esse jogador vir para cá. Mas será que financeiramente o Vitória tem condições de pagar o salário de Pedro Raul?
Muita gente vai falar, Lúcio, o Ceará tinha condições, mas só que tem um porém aí. Tem um porém aí. O Ceará não pagava o salário todo de Pedro Raul. Você quer saber mais informações? Vamos ver um vídeo aqui falando a respeito da situação atualizada de Pedro Raul no Ceará, se ele fica, se ele vai voltar para o Corinthians, se tem a possibilidade ou não dele vir para o Vitória. Vamos ver esse vídeo, depois a gente volta para falar a respeito do salário do jogador. Vamos nessa? Pôr na tela aqui o vídeo em relação a Pedro Raul. E trago para você atualizações sobre a situação de Pedro Raul. Aliás, conversei com algumas pessoas aqui do Vozão. Aliás, o Ceará caiu, foi para a Série B. Na última rodada, o clube não tinha em nenhum momento entrado na zona de rebaixamento. Nas 37 rodadas, aí na última rodada, vacilou e caiu de divisão. Conversei com algumas pessoas sobre Pedro Raul e a informação é a seguinte. O Ceará, ainda mais caindo para a Série B, não tem condições de arcar com os custos de manter o Pedro Raul. O único interesse seria em renovar o empréstimo. O Corinthians tem interesse em renovar esse empréstimo do jogador com o Vozão, mas em condições diferentes, já que nesse momento o clube alvinegro paulista paga 30% do salário dele, enquanto o Ceará paga 70%. O problema é que o time do Ceará já tinha algumas situações financeiras difíceis. Agora, com a queda para a Série B, vai aumentar ainda mais essa dificuldade. Então está cada vez mais distante a possibilidade de o Pedro Raul permanecer no Ceará em 2026, até por causa da vontade do jogador que é de disputar uma elite da competição. Vamos ver o que vai acontecer, se o Corinthians vai ter a volta desse jogador. Tá aí, gente, as informações sobre Pedro Raul, né? Provavelmente ele vai ter que retornar, apesar do Corinthians querer renovar o empréstimo com o Ceará. Então isso é bom pro Vitória. Se o Vitória tiver interesse no jogador, o Corinthians tem interesse em negociar. Esse cara aí é um cara influente, trabalha na Record, jornalista esportivo lá de São Paulo, cobre todos os clubes de lá, então ele tem informações, né, privilegiadas. Então ele trouxe essa informação, agora vamos ver se financeiramente Vitória é capaz de pagar o salário de Pedro Raul. Vamos ver aqui quanto é que ele ganhava. Lembrando que era uma divisão entre Ceará e Corinthians. Aqui, ó, detalhes da divisão. Ceará paga cerca de 380 mil, aproximadamente 53,5% do total. Corinthians paga o restante, cerca de 330 mil, aproximadamente 46,5%, referente aos direitos de imagem e parte do salário. Salário total estimativa. A soma desses valores indica que o salário total de Pedro Raul no Ceará é superior a 700 mil por mês, já que o clube paulista paga uma parte significativa. Aí, gente, um pouco mais de 700 mil, né? Tá avaliado o salário do jogador Pedro Raul. Você acha que o Vitória teria condições de pagar esse salário? Ou, quem sabe, fazer uma negociação, né? Fazer um acordo com o Corinthians para o Corinthians pagar também parte. Quem sabe o Vitória pagando maior parte, sei lá, 70%, o Corinthians pagando 30%, já é melhor que o negócio que eles fizeram com o Ceará. Não é verdade, gente? Quero saber a sua opinião em relação a Pedro Raul no Vitória. Vocês aprovam? Vocês acham que é uma boa? Vocês acham que ele tem condições de ser titular ali, brigando com o Kaiser? Quero saber a sua opinião. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui, no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!